Então, bom dia, pessoal. Então, nós ficamos, no final da aula passada, vendo o que a gente chamou de procedimentos seletores, que são abstrações para acessos a variáveis. Então, eu tinha ficado de... Foi meu corrido, finalzinho da aula, eu tinha ficado de explicar com mais calma aqui para vocês um outro exemplo aqui para procedimentos seletores, tá? Basicamente, o que, que o procedimento seletor vai abstrair? Ele vai abstrair o acesso a uma variável, seja para recuperar o seu conteúdo, seja para recuperar o local onde eu vou armazenar o conteúdo dessa variável em memória. Tá? Então, aqui a gente mostrou um exemplo em C++, e eu vou tentar aqui ilustrar um exemplo aqui num pseudocódigo, né, podemos chamar assim, em Java, se a gente introduzisse essa possibilidade na linguagem Java, certo? Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui direitinho. Deixa eu só ativar aqui. A gente vai fazer juntos aqui. Então, eu vou definir aqui uma classe deixa eu apagar aqui. Eu vou definir aqui uma classe. Espera que eu perdi aqui. Eu vou chamar aqui uma class point. Aí essa classe ponto, ela vai ter aqui variável de instância. X Y. Deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente, que eu vou precisar de mais espaço. Vou botar aqui, vocês vão entender já já. Private. Aí vamos imaginar o seguinte, que nessa classe pointer aqui, eu queira trabalhar também com coordenadas polares. Ou seja, tanto a coordenada pode ser em termos de x, y, cartesianas, e a gente sabe que uma pode ser definida em termos da outra, né? Então, a rigor, eu não precisaria ter 4 variáveis de fato declaradas, né? Porque as outras podem ser deduzidas a partir, se eu armazenar x e y, eu posso calcular r e θ, né? Mas
eu quero que externamente a minha classe, né, eu tenha como se tivesse 4 variáveis, né, sendo indistinto aí. Então, uma solução seria eu definir procedimentos seletores aí para essas variáveis. Tá certo? Então, eu poderia imaginar o seguinte, que a gente ia introduzir uma nova diretiva na linguagem chamada selector. Aí aqui a gente vai botar assim. Set e get. Vamos imaginar. E aqui eu vou fazer select, set e get. E aqui vem o identificador que eu vou querer para essa variável. Vai ser x, certo? E aqui vai ser y. E aí eu vou fazer, depois eu vou explicar para vocês. Selector, set, get, theta, float. Selector, set, get, R. Esse é o tipo float. Então, de fato, eu só botei como variáveis de instância essas duas aqui, certo? Aí, o que é que significa set e get aí? Significa que eu vou ter que declarar métodos do tipo set e get. Aí, vou fazer assim. Void set. Deixa eu só fazer assim. Vai ser assim. Private. Void. Aí aqui eu vou fazer set x. Aí aqui float x. Aí vou fazer assim, né? This ponto x igual a x. Aí vou fazer private float get x. Aí vai ser return x, this.x, né?
E aí eu vou definir os métodos set e get para θ e R. Eu apaguei aqui. Aqui vai ser set θ. Aí vou ter aqui float θ. Aí aqui vai ser assim. Aí aqui eu vou ter assim, dis ponto x igual. Aí eu vou definir uma expressão em função de θ, né? Quando muda θ, pode ser que mude x e y, né? Que é em função deles, né? E vou fazer assim agora. Float. Só um instantinho. Get. Aí aqui vai ser como? Vai ser return. Aí vai ser o cálculo de θ em função de x e y, né? E aí teríamos algo similar para o raio, né? Aí digamos que a classe termina aqui. Então, quando eu vou usar, sabendo que esse é um procedimento seletor, se eu declaro aqui P do tipo point, né? E aí, esses procedimentos seletores, eles são públicos por definição. Aí eu vou poder fazer assim, p.x igual a p.x mais 1. Eu vou poder fazer p.θ é igual a p.θ mais 1, por exemplo. Então, do lado de fora da classe, tanto θr quanto x e y, né, vão funcionar como variáveis comuns, né? Mas, na realidade, elas vão ser abstrações de variáveis, né? E eu nem tenho como distinguir aí se realmente θ e r ou x e y são, de fato, variáveis de instância ou se são meramente calculados, né? Porque, quando eu faço isso, na realidade, a atribuição eu vou estar chamando aí o método set, né? E vou estar, nesse caso, do lado de cá, né? É o método set, e do lado de cá é o método get, né? Do lado direito e esquerdo, né? Conforme seja. Então, algumas linguagens de programação, elas trazem, não é o caso de Java, né? Mas trazem a possibilidade de definir essas, vamos chamar assim, pseudo-variáveis, né? Na forma aí de procedimentos seletores. Né? Vocês conhecem alguma linguagem? Já tiveram experiência que tem algo similar a isso? E que vocês não conheciam o nome? E mais, assim, entenderam aí o exemplo? Fui claro o suficiente aí para vocês entenderem do que se trata isso? Tudo em alto, professor. Então, esses procedimentos seletores, eles por exemplo, em algumas linguagens,
nas bibliotecas de janelas gráficas, né, você tem a variável de instância visible, né, ela é pública, né, aí se você muda ela para true, o conteúdo dela, aí a janela abre, né, por quê? Porque, de fato, você tem um método que é executado, né, para alterar a variável, e aí você pode fazer alguma ação, né, ou então se você define, né, como restrição que o valor daquela variável tem que ser maior que zero, por exemplo, se tentar atribuir um valor negativo, você pode também gerar uma exceção, né? Então, alguns projetistas de linguagem, né, introduzem essa forma de abstração aí como parte da linguagem, por exemplo, na definição de classes, né? No caso de Java, optaram por não fazê-lo, né? Mas outras linguagens têm isso. Tá? Então vamos em frente. A gente vai começar agora um tema assim, absolutamente indispensável quando se trata de abstrações. E assim, as abstrações elas só vão realmente ser úteis na prática, né, na medida em que a gente possa parametrizá-las. Ou seja, quando a gente vai aplicar, vai chamar a abstração, né, a gente passa argumentos, passa parâmetros, né, para essas abstrações. Né? E antes da gente efetivamente começar a ver essas formas aí de parametrização, a gente vai definir alguns conceitos aqui importantes, que são os conceitos de argumento, parâmetro real, né? Então, traduzindo para português, actual, a tradução é real, né? Um falso cognato, né? Não é atual, é real. E aqui a gente tem os parâmetros formais. Vocês já conhecem essa nomenclatura? Argumento, parâmetro real, parâmetro formal, ou para vocês é tudo parâmetro só e pronto? E aí, pessoal? O parâmetro formal é aquele parâmetro que existe na definição do procedimento. É aquele parâmetro que você declara na definição do procedimento. Ele é um identificador através do qual nós acessamos o argumento. Só voltando nesse exemplo aqui. Então, nesse caso, eu estou definindo o procedimento aqui, né? Então, esse aqui é o parâmetro formal, né? Esse identificador declarado aqui na definição do procedimento. Né? O parâmetro real é uma expressão ou alguma outra construção que vai ser colocada, né, na posição correspondente àquele parâmetro formal, e essa expressão ela é avaliada para resultar no argumento. O argumento é um valor ou outra entidade que é passada para o procedimento quando ele é chamado. Né? Deixa eu chamar aqui do procedimento. Deixa eu apagar isso aqui.
aqui. Então, nesse caso, ó, esse QA que eu coloco aqui é o que a gente chama de parâmetro real. Ele é avaliado e o valor resultante dessa avaliação é que é passado aí para o interior do procedimento no momento que ele é chamado. Aí esse valor passado é efetivamente o que a gente chama de argumento. E por que ele coloca lá ou outra construção? Porque, por exemplo, pode ser uma variável, né? Que seja o argumento, ou então o parâmetro real. E aí tem algumas coisas curiosas aqui que a gente vai mencionar com vocês. Por exemplo, quando eu faço uma chamada aqui a um procedimento, né? O normal nas linguagens que a gente está acostumado é que esse parâmetro real ele seja avaliado antes da chamada propriamente ser efetuada, né? Para poder computar aí esse argumento. Mas existem linguagens que fazem a avaliação desses argumentos aí, desses parâmetros reais, que a gente chama de lazy evaluation, ou avaliação preguiçosa. Significa que ele retarda essa avaliação até o ponto no código, no interior da abstração, da função, do procedimento, em que ele venha a ser usado. Aí, caso ele venha a ser usado, aí eu vou e avalio, senão eu não avalio a expressão. Isso aí é mais comum em linguagens funcionais, ter essa avaliação preguiçosa. Tá? Isso aí pode afetar aí o comportamento do programa. Tá? Porque, por exemplo, se nessa avaliação da expressão houver um lançamento de exceção, então, numa linguagem que não tem avaliação preguiçosa, essa exceção sempre ocorrerá, né? Mas no caso da avaliação preguiçosa, caso aquele argumento não venha, aquele parâmetro real, não, o parâmetro formal correspondente não venha a ser utilizado pela lógica do programa, essa exceção ela não ocorrerá naquela chamada, né? Então, isso aí haveria aí uma discrepância aí do comportamento, aí do sentido do programa, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que pode ser passado como argumentos numa linguagem de programação. Valores de primeira classe, em todas as linguagens de programação, exatamente são aqueles valores que não há restrições, tipicamente todos os valores primitivos, né? Apontadores para variáveis ou apontadores para procedimentos ou funções, né? Ou apontadores para objetos, né? Que engloba aí tanto variáveis quanto procedimentos, né? Numa única entidade, né? Então, cada parâmetro formal está associado com um argumento correspondente, ou seja, na chamada de um procedimento ou função, haverá uma associação para cada parâmetro formal, um argumento terá que estar associado a ele. A forma com qual eu faço essa associação é o que a gente denomina aí de mecanismo de parametrização. Então, o que é o mecanismo de parametrização? É como eu vou estabelecer essa associação entre o argumento e o seu parâmetro formal correspondente. E aí, diferentes linguagens de programação suportam aí uma grande variedade de mecanismos de parametrização. Mecanismos de parametrização por valor resultado,
por resultado, parâmetros constantes, parâmetros variáveis, parâmetros procedimentos, né? E parâmetros funcionais, tá? Todos esses parâmetros, né, podem ser entendidos em termos de dois conceitos básicos aí, tá? O mecanismo de parametrização por cópia e o mecanismo de parametrização por referência. Tá? No primeiro caso, o mecanismo de parametrização por cópia, haverá a vinculação do parâmetro formal com uma variável local que vai conter a cópia do argumento. Então, nesse mecanismo por cópia, o parâmetro formal ele se materializa na chamada com a criação de uma variável que armazenará uma cópia aí do valor do argumento. E essa variável depois ela é destruída ao fim da chamada do procedimento ou função. No caso do mecanismo por referência, não há uma criação de variável, mas simplesmente a associação do identificador do parâmetro formal diretamente para o argumento. Então, o identificador do parâmetro formal passa a denotar esse argumento. É como se eu estivesse, se a gente voltar aqui alguns slides, como se eu estivesse simplesmente mais atrás um pouquinho. É como se eu estivesse simplesmente definindo uma variável, certo? Deixa eu mostrar aqui. Porque não é no aqui não. Como se eu estivesse simplesmente definindo uma variável, tá certo? No momento em que eu... No outro slide, não é nesse, não. É somente definindo a variável, ou seja, não estou criando uma variável, somente associando o identificador para uma variável já existente, ou um valor já existente. Então, vamos primeiro falar aqui do mecanismo de cópia, por cópia, né? Então, o mecanismo de parametrização por cópia permite a um valor ser copiado de fora para dentro de um procedimento, ou o contrário, né? Ser copiado de dentro do procedimento para fora do procedimento. Então, se eu passo uma variável como parâmetro, ela pode ser tanto de entrada, mas também pode ser de saída. Ou seja, ao final ela vai estar com o valor armazenado lá. Então, o parâmetro formal vai denotar uma variável local do procedimento e o valor é copiado nessa variável, na chamada do procedimento, se for um parâmetro de entrada, né? E se for um parâmetro de saída também, ao final, o conteúdo dessa variável local é copiado de volta para a variável passada como argumento. Se for variável, né? Porque se for um parâmetro somente de entrada, aí não tem essa cópia de volta, né? Então, as possibilidades aqui com esse mecanismo são o mecanismo do tipo copy-in, mecanismo do tipo parâmetro copy-out, aqui é só de entrada, aqui é só de saída, e aqui é de entrada e saída, copy-in e copy-out. Então, vamos ver um exemplo. Né? Vamos ver um exemplo, eu explico melhor do que falando aqui. Vamos considerar o seguinte aqui, esse procedimento AD, ele vai receber como parâmetros de entrada
dois vetores, V e W, então é do tipo in, e vai ter um vetor somente de saída, do tipo out, chamado sum. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma desses vetores aqui nesse for. E aí, ao final, o vetor sum vai estar com a cópia de V e W. Pois bem, considerando que eu tenho aí três vetores, A, B e C, eu vou chamar esse procedimento. Então, aqui a gente tem os parâmetros reais, A, B e C. Então, o que é que ocorre nessa chamada deste procedimento? No momento que esse procedimento é chamado, considerando que aqui eu tenho um parâmetro por cópia, serão criadas três variáveis locais nesta chamada. As variáveis v, w e sum. As variáveis, então, elas são criadas e logo após a criação dessas variáveis, eu vou pegar o conteúdo de A e vou atribuir a V. Eu vou pegar o conteúdo de B e vou atribuir a W. E como esse parâmetro aqui é só de saída, né, eu não copio nada. Se a gente for observar, essas duas primeiras situações aqui, é como se eu tivesse aqui a criação de duas variáveis com uma cláusula de inicialização aqui, onde o que eu vou inicializar aqui? O conteúdo dessas variáveis, né? Vamos imaginar. Aí essa aqui vai ser A. Eu vou botar uma vírgula aqui para indicar a posição, né? E B. Então é como se eu estivesse fazendo essa... Eu estou, então, criando... uma declaração de nova variável e inicializando-as com A e B, que são os parâmetros, os argumentos aí correspondentes aí aos parâmetros reais, né? E no caso do sum out eu não faço nada. Pois bem, eu vou lá, executo, ao final dessa execução, esses conteúdos, essas variáveis aqui, são locais, né? Ao final da execução, elas vão ser destruídas. Essa. E sum também vai ser destruída. Só que antes de sum ser destruída, vai ocorrer isso. Ó. C, dois pontos igual, sum. Isso é executado, aí sim, após essa execução, sum também vai ser destruído. E aí C vai estar com o conteúdo de sum. Entendido aí? Tá claro isso aí? E qual linguagem que vocês conhecem que esse mecanismo corresponde ao copy-in? Corresponde ao quê, professor? Ao mecanismo de parametrização do tipo copy-in, que é o de V e W, né? Ou seja, você cria a variável, copia na chamada, no início, né? E ao final, essas variáveis são destruídas. Qual é a linguagem aí que vocês conhecem que adota esse mecanismo? Eu sei de pelo menos duas. É Java, né, professor, com for each? Não, Java Certo. é dessa forma para valores primitivos. Quando você declara um parâmetro do tipo int, né, o que é que ocorre na chamada? É criada uma variável local correspondente ao parâmetro formal declarado, e o conteúdo do parâmetro, do argumento, né, computado a partir do parâmetro real, é copiado para essa variável do parâmetro formal.
A outra linguagem é a linguagem C. Essa forma aí do mecanismo copy-in, ela vai corresponder ao chamado passagem de parâmetro por valor. Porque o que é passado é o conteúdo da variável, que é copiado. Certo? Entendido isso aí? Tá, beleza. Tá beleza? Então, C só tem passagem por valor. Mesmo que seja um array, a passagem é por valor. Como isso é muito ineficiente, aí se trabalha explicitamente com apontadores, para poder ficar mais eficiente. Porque aqui, se esses arrays forem grandes, né, vai ser muito ineficiente, né, uma chamada dessa, principalmente se for uma chamada recorrente, né, dentro de um for, por exemplo, mais amplo, né? Certo? Bom, vamos mostrar agora o procedimento normalize. E aí eu vou ter um parâmetro que simultaneamente é do tipo in-out, que vai fazer a normalização desse vetor aí passado como parâmetro. Aí, novamente, eu vou chamar aqui esse procedimento, certo? Passando essa variável arrays do tipo vector como parâmetro C. O que é que vai acontecer? Passagem por cópia, então será criada essa variável U, ou seja, eu vou elaborar essa declaração aqui, U do tipo vector, e vou inicializar com C, ou seja, vou copiar o conteúdo de C para U. Aí eu vou modificando U, né? Aqui. Ao final, quando eu vou encerrar, a última coisa que eu vou fazer é, antes de destruir U, é copiar o conteúdo de U para C. Aí depois U é destruído. E aí, ao final da execução de normalize, C vai estar com o valor modificado pelo procedimento. Entendido aí? É simples, né? Qual é a principal desvantagem desse mecanismo por cópia? Fica criando novas variáveis, certo? Isso. Quando eu tenho variáveis compostas, né, como arrays, imagina um array bem grande, né? Passar como parâmetro vai demorar muito, né? Então ele não, assim, não é tão eficiente, né, quanto se desejaria, tá? Quando se trata de variáveis locais ou variáveis primitivas, né? Aí já não é assim, a alternativa seria por referência, né? Mas por referência eu vou acessar a memória uma vez para acessar o endereço e outra vez para acessar o conteúdo, né? Então, se eu vou acessar muitas vezes aquelas variáveis internamente no procedimento, isso aí também não é eficiente. Aí, de repente, esse tempo só da cópia de uma variável primitiva, que tem alguns bytes apenas, é mais vantajoso, né? Então, por isso, por exemplo, que em Java, quando se trata de valores, tipos de primitivos, né, a passagem é por cópia, copy-in. E quando se trata de valores compostos, que são os objetos, a passagem vai ser por referência. É mais eficiente, né? Então, no sumário do mecanismo copy-in, eu tenho no copy-in o argumento, ele é um valor. Se eu colocar lá uma variável, não tem problema, eu vou avaliar aquela variável para extrair o valor que está armazenado lá. Então, o argumento vai ser sempre um valor. Na chamada, eu vou criar o parâmetro formal correspondente, elaborar aquela declaração que cria aquela variável local e vou inicializá-la com o argumento. No return, o parâmetro formal é destruído e pronto. No copy out,
o argumento, nesse caso, obrigatoriamente tem que ser uma variável, porque eu vou atribuir para ela o conteúdo que vai existir no parâmetro formal que é criado na chamada. Certo? E no copy-in e copy-out tem a combinação dos dois, né? Como a gente já explicou antes. Prós e contras, né? Do mecanismo por cópia, né? Então, o ponto positivo é agradavelmente simétrico, né? Bem bonitinho, tudo funciona bem, etc., né? Mas ele é inadequado para tipos para os quais eu não posso fazer atribuições. Por exemplo, existe a possibilidade do programador definir tipos abstratos em ADA, e esses tipos aí eles não vão admitir atribuições. E aí, consequentemente, se eu for usar esse mecanismo por cópia, não será possível, porque eu não tenho atribuição para aquele tipo de variável, tá certo? Existem algumas linguagens aí que eu posso ter dificuldade em relação a isso. Em algumas linguagens, por exemplo, eu posso declarar um tipo que é um array, eu posso declarar uma variável desse tipo, que é um array não, eu posso declarar uma variável de um tipo arquivo, em disco, né, em memória secundária, mas essa variável, se eu tiver duas variáveis desse tipo, eu não posso fazer a atribuição entre elas. E aí eu não poderia passar com esse tipo de mecanismo também, como parâmetro. Então tem essa limitação. E a outra é que copiar grandes quantidades de valores compostos, né, é ineficiente, né? Então, pode não ser viável aí para certos tipos de programa, né? Bom, temos aí como alternativa o mecanismo de parametrização por referência. Então, o que é que acontece aqui? Ele vai permitir que o parâmetro formal seja vinculado diretamente para o argumento. Como se eu estivesse definindo, né, a variável. E aí, os mecanismos de parametrização por referência apresenta-se aí de várias formas. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso aqui em Java, mas digamos que você esteja fazendo um programa em Java, float, aceleração. Para calcular a aceleração, precisa de quê mesmo? Da massa e da gravidade, da constante gravitacional, é isso, é? Vocês se lembram disso ainda? Hein, pessoal? Quando você solta um corpo. A massa e a gravidade mesmo. A massa e a gravidade, é isso, né? É. Faz quase 40 anos que eu estudei isso, faz tempo. Vamos lá, aceleração. Aí, vamos lá, eu vou botar aqui float. Aí aqui vai ser a massa. Agora, essa constante gravitacional, ela é constante em cada planeta, em cada corpo, né? Mas não é universal, não é isso? Eu posso ter uma constante diferente para cada planeta, digamos assim, né? Isso. Né? Então, eu poderia botar assim, ó. Tudo bem, a massa aqui, aí, mas é uma variável. Agora aqui vai ser uma constante. Aí eu vou fazer assim, ó. Final
float G. Pronto. Aí aqui eu vou fazer o return e aqui eu vou botar a fórmula, certo? Aí, observe que nessa declaração desse parâmetro formal, ó, eu estou indicando que ele é um parâmetro que é constante, ó. Certo? Porque eu estou dizendo que ele é fine, ou seja, se dentro desse procedimento eu fizer assim, G igual tal, 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 haverá um erro de compilação, porque ele é constante. Mas é um parâmetro ainda, porque eu posso estar fazendo aqui para a Terra, eu posso estar fazendo para um outro local que tem uma outra constante. E aí, vocês já usaram parâmetros constantes em Java? Parâmetro o quê, professor? Que eu não escutei aqui? Constante. Um parâmetro que você declara que ele é constante, ele é final. Certo? Sim, E aí, principalmente com relação à implementação de endpoints, professor, em aplicações, sempre usa. Tipo um public final string, aí é um vetor que vai ter os endpoints, entendeu? Vão ser sempre os mesmos, que é get, delete, put. mas você usa isso como parâmetro numa definição? Porque eu estou definindo o método, né? Não, é um parâmetro mesmo. É um parâmetro. Aí depois coloca dentro de um método, entendeu? Porque se a gente for observar, essa declaração aqui, ela corresponde a uma declaração de constante. Esse aqui corresponde a uma declaração de variável com a cláusula de inicialização, que vai ser o argumento. E uma outra forma que eu tenho é parâmetros procedimentos, né? Que em linguagem orientada a objetos não faz muito sentido, porque como você passa um objeto como parâmetro, ele já vai carregando ali todos os métodos associados a ele, né? Mas em outras linguagens você pode precisar passar um procedimento como parâmetro, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né? Então, como é que vai ser, como é que é a lógica desse mecanismo aqui? É que é a operacionalização dele, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Vamos considerar aquele mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, só que utilizando agora o mecanismo por referência. Então, esses parâmetros de entrada aqui, do tipo vector, eles vão corresponder a um parâmetro do tipo constante. Por quê? Porque não há como eu modificar os argumentos a partir dele, porque ele é só de entrada. E, ao mesmo tempo, não será permitido, não será feito cópia, porque não é por cópia. Então, o que vai acontecer? No momento em que essa chamada é feita, eu vou vincular V ao valor de B e W ao valor de A, né? E W ao valor de B. Como se eu estivesse definindo uma constante W do tipo vector, cujo valor é o mesmo valor de A, e aqui é o mesmo valor de B. Significa, sendo uma constante, que se eu tentar fazer atribuições, não será permitido. Tá? Assim, na prática, né, eu vou acessar através do endereço de A e de B, mas considerando essa variável como sendo uma constante, como sendo um valor, né, de modo que eu não possa fazer a atribuição. Enquanto que sum, ele é um parâmetro de saída, então eu vou considerar aí
isso aí como uma definição de uma variável. Ou seja, se eu tenho uma variável C e ela já existe, eu vou dar um outro nome para ela, que vai ser sum. Mas ela, sum e C é a mesma variável, só vou mudar o nome. De modo que quando eu estou acessando sum aqui, de fato eu estou acessando a variável denotada por C. Não há cópia também. Tá? E aí é muito mais eficiente, né? Certo? Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, o procedimento normalize vai ser in-out, U vai ser considerado como uma variável também, né? E aí, uma definição de variável. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou definir U como sendo C. Então, U é C, é a mesma coisa, né? Só muda o nome. De modo que quando eu estou acessando aqui, eu estou acessando a mesma variável que é C. E quando eu estou alterando aqui, eu já estou alterando a variável que é C, denotada por C. E ao final da execução, se eu estava modificando U, de fato eu estava modificando C. E está resolvido. Essa vinculação ela se estabelece na chamada e se desfaz ao final. Se a gente for resumir, o mecanismo constante, o argumento é um valor, né, para todos os efeitos, e na chamada o que é que eu faço? Eu vinculo o parâmetro formal a esse valor. No retorno, eu só faço desfazer esse vínculo que foi estabelecido. Parâmetro variável, o argumento tem que ser uma variável, nesse caso, né? E aí, na chamada, eu vou vincular, associar, né, esse identificador do parâmetro formal à variável, e ao final esse vínculo é desfeito. Né? E o procedimento também vai ser análogo a esse. Prós e contras, né, desse mecanismo. Ele é simples e uniforme, a semântica dele, né? É fácil entendimento, fácil de implementar também, não tem grandes mistérios. Ele é adequado a todos os tipos de valores, e não apenas valores de primeira classe. Então, a eficiência dele não depende do tamanho, né, do valor, da quantidade de bytes do valor. Porém, né, como aspectos negativos, o fato de ser por referência, né, do ponto de vista operacional, do ponto de vista interno, né, quando eu passo valores primitivos, né, se eu for acessar esses valores primitivos sempre através de um apontador, isso aí pode ser bastante ineficiente. Daí porque se opta por passagem por cópia, né, para valores primitivos e passagem por referência para valores compostos. Né? E existe aqui um outro ponto de desvantagem aí também, que merece ser aprofundado, que a parâmetros variáveis eles podem provocar um fenômeno aí chamado aliasing. Nada a ver com aliasing lá de processamento de imagens, tá? Mas a gente vai explicar para vocês o que é esse aliasing daqui a pouco. Professor, Pois não. o senhor falando aí da questão da cópia e referência, em algum momento da disciplina, o senhor vai falar da questão das linguagens funcionais que elas tendem a priorizar a questão de variáveis imutáveis, ao invés de variáveis mutáveis, porque eu fico meio confusa em relação à questão das vantagens, sabe? Porque eu sei que a imutabilidade ela é boa porque eu não preciso ficar alterando uma variável que já existe. Mas, por exemplo, eu vou criar um array e toda vez eu vou ter que ficar criando esse array em memória. Essas linguagens funcionais, elas
Tem um Isso. mecanismo de tratar isso? Isso, aí deixa eu te dizer. Nas linguagens funcionais, por que a gente chama essa questão de ser imutável, né? Porque se a gente for considerar de forma estrita, né, as linguagens funcionais, elas não têm variáveis e não têm comandos, né? Então, todo valor que é criado, por definição, ele vai ser imutável. Isso significa que eu vou poder compartilhar uma cópia dele se ele for ser usado em vários pontos do programa. Porque não vai haver inconsistências, porque eu tenho vários... Eu estou falando isso em termos de execução, em termos operacionais, né? Abaixo da camada realmente do programa. E aí, nesse caso, eu tenho, assim, eu posso ter vários pontos apontando para aquela mesma posição de memória, porque ela não vai ser alterada por nenhum comando, porque não há esses comandos. Então, eu tenho essa vantagem, né? Porque eu não vou ter possibilidade de ter inconsistência, né? Agora, por outro lado, se eu precisar ter um novo valor equivalente àquele anterior, somente com um array, vai ser um array, vai ser uma lista, né? Com somente um item ali modificado, né? Aí eu tenho que fazer uma cópia daquilo ali com aquele item modificado. Né? E isso aí pode não ser tão eficiente, né? Por outro lado, né? Mas, assim, vou dar um exemplo para você de uma... quando você está programando em Java e você usa instâncias da classe string, né? Que são as strings em Java tradicionais, elas são imutáveis. E aí, em princípio, o programa, se você, entre aspas, cria várias strings que têm exatamente o mesmo conteúdo, basta ter um objeto dela na memória. E ela pode ser compartilhada por todos. Porque não tem como eu modificar um caractere dela e ter uma inconsistência, né? Mas também, se você precisar alterar aquela string, você não tem como alterar, a saída que você tem é criar um outro string com aquela caractere ali, ou aquele conjunto de caracteres que você quer modificados, né? Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu sim, obrigada. Então, isso aí, do ponto de vista da nuvem hoje em dia, né? Existe muito, assim, quando você, em vez de você ir alterando, você vai salvando versões, digamos assim, né? E aquela anterior, ela fica lá gravada, porque muitas vezes o custo para você alterar de forma específica, né? Um conjunto ali de dados armazenados, ele é caro. Por quê? Porque na nuvem você vai propagando cópias, né? Daquele dado, e aí se você quer fazer uma alteração, você teria que propagar essa alteração por todas as cópias ali, as réplicas que tem para garantir a integridade e que não seja perdido, né? Então, aí nesse caso é mais interessante, em vez de eu alterar aquilo ali, eu crio uma nova cópia com aquele valor modificado. Mas aí, e com isso, fica fácil você versionar, né? Você tem por conta desses mecanismos aí de segurança, de manter os dados salvaguardados, né, de falhas, né, de dispositivos de armazenamento, né. Bom, vamos falar aqui desses mecanismos aí de parametrização, linguagens aí que a gente conhece, C e Java. Então, no caso de C, o único mecanismo de parametrização que ele suporta é o mecanismo do tipo copy-in. Mas, como isso aí pode dificultar bastante você trabalhar com valores compostos, como arrays, né? É muito comum, é uma prática em C que a gente utilize, então, de forma explícita,
apontadores, né, de modo a alcançar o efeito do parâmetro variável, tendo na linguagem somente o mecanismo por copy-in, por cópia. E aí, quando eu tenho em C uma função com parâmetro do tipo apontador para T, o argumento a ser passado é um apontador, né? Ou seja, continua sendo uma passagem por valor, só que nesse caso, o valor que eu vou passar vai ser somente o apontador para uma variável do tipo T. E aí, no corpo da função, quando eu vou usar esse parâmetro aí, eu tenho que acessar explicitamente aí como sendo um apontador para poder ter acesso ao conteúdo da variável. E aí ele vai funcionar como se fosse a passagem por referência, né? Mas, na realidade, continua sendo uma passagem por valor, só que o valor que eu passo é uma referência, um endereço. Ficou claro aí, pessoal? Sim. Java suporta o mecanismo copy-in para tipos primitivos e o mecanismo por referência para os tipos que são objetos, que são os tipos compostos em Java, né? Então, parâmetros do tipo int, float, etc., são passados por cópia, enquanto os parâmetros do tipo objetos, né, são passados por referência. Nesse caso, a gente tem a situação, acho que a gente mostra um exemplo aí, em que, tendo, no caso de objetos, apenas passagem por referência, né, como é que eu tenho o efeito da passagem por cópia? Né? Se eu só tenho passagem por referência, né? Então, muitas vezes eu tenho essa necessidade, né? E aí, como é que eu resolvo, né? Acho que a gente vê um exemplo daqui a pouco. E no caso de ADA, valores primitivos, o mecanismo é por cópia, mas quando se trata de tipos compostos, aí o compilador ele pode avaliar de acordo com certos critérios para escolher entre se eu vou gerar um código aí com o mecanismo por cópia ou o mecanismo por referência. Então, parâmetros do tipo primitivos são cópia, ponto pacífico, e parâmetros do tipo vector, né, pode ser tanto por cópia ou por referência. Certo? E aí, a questão é que, se houver aliasing, né, que a gente vai também mostrar já para vocês, o efeito de chamar por cópia pode ser diferente da execução do efeito de chamar por referência. E aí, qual é o critério que o compilador vai utilizar? Por exemplo, se é um vetor de pequeno tamanho, pode ser que ele, dentro dos critérios dele, faça a passagem por cópia, porque o uso posterior será mais eficiente. Ou então, se eu estiver executando em espaços de endereçamento separados, fazer um RPC, por exemplo, chamada remota de procedimento. Aí, nesse caso, ele, em vez de usar referência, vai usar cópia, porque esses dados vão trafegar na rede para poder ser executados num outro local. Então, isso aí fica a cargo do compilador. Certo? Foram essas explicações aí que eu dei, né? Então, estão aí embaixo. Bom. Esse aqui acho que não vai ter o parâmetro, mas como é que eu consigo o efeito contrário aqui? Eu faço um clone do objeto para poder passar ele como parâmetro, tá certo? E aí vou trabalhar com a cópia dele, em vez de trabalhar com o próprio objeto, né? Tá? Mas aí também é de forma explícita. Bom, vamos ver o que é esse aliasing, né? Que a gente já falou em duas situações aí. O aliasing é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais parâmetros formais são vinculados a uma mesma variável que é passada como argumento, que é argumento daquela passagem ali.
Tá? Ele só ocorre, né, em mecanismos por referência do tipo variável, né, parâmetro variável. Então, o alias, em algumas situações, ele vai produzir efeitos não esperados, indesejáveis, né? E, de um modo geral, o aliasing não pode ser detectado pelo compilador. Então, o ônus aí recai totalmente às costas aí do programador para evitar que ele ocorra. E o que é pior, os bugs introduzidos aí por aliasing podem ser de difícil detecção, tá certo? Porque a mera inspeção do código, aparentemente está tudo certo. Vamos dar esse exemplo aqui. Vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui um jogo da velha, tá? Então, tem aqui o tabuleiro, que é um array de 9 posições de caracteres. E eu vou fazer um movimento aqui. Eu vou marcar X na posição 9 aqui, ó. E vou passar, né, o X, a posição que eu quero marcar, e vou passar o tabuleiro antes da jogada, e aqui ele vai me devolver o tabuleiro depois da jogada. Então, essa função move tem um parâmetro de entrada mark, que é um caractere, pos, que é uma posição. Então, esses parâmetros aqui são do tipo parâmetro constante, né? Vinculados diretamente aos valores. E aqui eu tenho um parâmetro variável, dois parâmetros variáveis, old do tipo in e new do tipo out, ambos do tipo bird. O aliasing ocorre quando que, né, de acordo com o que a gente definiu aqui, quando dois ou mais parâmetros formais estão vinculados a um mesmo argumento variável. Então, nessa chamada aqui, eu tenho essa situação que pode levar ao aliasing, quando dois parâmetros formais, no caso old e new, estão vinculados a uma mesma variável aí que é argumento nessa chamada. Então, no momento nessa chamada aqui, quando eu faço essa chamada, tanto o identificador old quanto o identificador new denotam a mesma variável, que é a variável de bird. E aí, quando eu faço essa atribuição aqui, no fundo eu estou atribuindo a variável para ela mesma, né? Fazendo bird igual a bird, né? E não acontece nada aí, de fato, né? E aí, quando eu faço aqui mark new pos, eu estou marcando tanto em new quanto em outro, porque no fundo eu só tenho uma variável e eu estou marcando somente nela. E aí, quando eu vou fazer o display, para eu ver antes da jogada e depois da jogada, aqui era para estar não marcado e aqui era para estar marcado. Mas todos os dois estão marcados aí. E se a gente for analisar esse código sem levar em conta o mecanismo de parametrização, ele está absolutamente correto. Inclusive, se o mecanismo de parametrização aí fosse por cópia, esse código estaria absolutamente correto. Não teria nenhum problema nele. Porque aí eu teria duas cópias de bird aqui, né? Uma old e outra new. E aí eu poderia alterar uma e não teria nenhuma influência na outra. Mas nesse caso, o aliasing ocorre e esse programa tem um bug aí em função do mecanismo de parametrização. E pode não ser trivial descobrir qual é o problema aí, certo? Sem levar em consideração o mecanismo de parametrização. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos aqui. Vou falar agora para
concluir a implementação dessas chamadas de procedimento, né? Isso no fundo, a gente já... Deixa eu ver se eu... A gente já explicou anteriormente, né? O que ocorre, né, quando a gente faz uma chamada de procedimento, né? A gente vai ter uma ativação daquela chamada na pilha. Então, quando um procedimento ele é chamado, é criado na pilha, né, é empilhado, o que a gente chama aí um frame de ativação. Esse frame de ativação vai conter espaço, né, para armazenar as variáveis locais do procedimento, seus parâmetros, bem como, né, a gente já mostrou isso no capítulo anterior, quando a gente falou de tempo de vida de variável, né, bem como o espaço do retorno do endereço de retorno, melhor dizendo, né? De modo que, quando o procedimento encerra, ele vai fazer o call para esse retorno, para esse endereço de retorno, para ele voltar para o ponto onde ele foi chamado, né? E aí, quando o procedimento retorna, né, no fundo, ele vai o quê? Desempilhando todas essas variáveis e restando apenas o endereço de retorno, que quando ele faz o pop dele e faz o call para voltar, a pilha fica como estava antes da chamada, imediatamente antes da chamada do procedimento. Eu também, acho que a gente já havia comentado anteriormente que existem convenções ou padrões da ordem com a qual eu vou fazer esse empilhamento dessas variáveis e dos parâmetros, né? Se vai ser, digamos assim, da esquerda para a direita, eu vou começar empilhando por x, 9, ou então se eu vou fazer no sentido reverso, tá? Então, isso aí são padrões que vão existir. Por que isso é importante? Porque quando você vai linkar bibliotecas, né, com códigos objetos gerados, né, deve haver uma compatibilidade nesse padrão, porque senão as chamadas não vão ficar corretas, tá? E aí cada plataforma tem seu padrão e o Windows tem, quando eu vou chamar DLLs, tem vários padrões diferentes aí desse tipo de chamada. Né? Aí também tem que ver na arquitetura que você vai utilizar a ordem com que os bits são colocados, né? Os mais altos até os mais baixos. Se vai ser Big Endian ou Little Endian, né? Então, tudo isso aí tem que ser considerado aí em termos de geração de código, né? Então, num certo momento, a pilha vai conter os frames de ativação para todos os procedimentos aí ativos, né? De modo que eles possam ser chamados. E quando se trata de chamadas recursivas, também não há nenhum tratamento especial, vão sendo empilhados, né? E há um limite, né? Se essa chamada for muito profunda, ou se houver um erro e não se alcança o fim da chamada recursiva, a pilha vai, em algum momento, esgotar. E o programa tem sua execução interrompida. Então, esses argumentos, eles são... normal que eles sejam empilhados, né? Mas o compilador pode adotar mecanismos de otimização em que esses parâmetros são passados diretamente para registradores aí previamente acordados aí para que possam ser utilizados aí Então, se você tem uma função que ela é chamada dentro de um loop, né? Então, os mecanismos de otimização do compilador, eles podem detectar isso e aí, em vez de empilhar e criar aquela variável local e empilhar para poder o acesso ficar na variável local,
ele pode alocar um registrador para ser essa variável e o acesso ficar direto nessa variável. De modo aí que essa chamada aí fica bem mais rápida, né? Então, cada parâmetro de cópia, né, do tipo cópia, né, é implementado pela criação dessa variável na chamada, a sua inicialização, quando é do tipo copy-in, ou copy-in e copy-out, e a destruição da variável ao final, né? E no caso do parâmetro out, antes disso, essa variável de retorno aí, ela é atualizada, né? Feita uma atribuição para ela, né? Então, isso aí, essas criações aí de variáveis são feitas na pilha, e ao final, essas variáveis elas são destruídas, né? Vão ser desempilhadas. E no caso do parâmetro por referência, ela é implementado passando aí o endereço do argumento, que vai permitir o acesso direto à variável, né? Quer dizer, o acesso direto no sentido de que não vai ter uma cópia da variável, né? Mas o acesso é primeiro, eu vou acessar a memória para pegar o endereço e depois eu vou acessar a variável. É nesse sentido que ele está chamando o acesso indireto ao argumento, né? Então, esse duplo acesso à memória, né, para acessar o conteúdo e depois acessar o endereço e depois o conteúdo, quando se trata de variáveis primitivas, isso aí pode ser custoso. Aí é mais vantajoso fazer a passagem por cópia, porque já acesso diretamente à variável. Tá? Bom, antes da gente concluir aqui, tem eu quero explicar para vocês aqui, não tem o slide, mas tem um material no livro de texto, que é um princípio, tá? Chamado princípio da correspondência, né? Certo? O que é esse princípio da correspondência? Vamos lá. Ele diz respeito aos parâmetros, tá? Então, eu vou explicar aí para vocês. Esse princípio da correspondência. Se a gente a gente viu no capítulo anterior que a gente tem a ocorrência de aplicação de um identificador, né? Como aqui, né? E eu tenho a ocorrência de vinculação ou de bind aqui, né? Então, o que é que esse princípio da correspondência ele nos diz, né? Vamos lá. Ele nos diz o seguinte: numa linguagem de programação, para cada tipo, cada forma de declaração, deve haver um mecanismo de parametrização correspondente. Então, para cada forma de declaração, deve haver um mecanismo de parametrização correspondente. Então, qual é a lógica por trás desse princípio aí de projeto? Certo? Vamos ver. Para cada forma de abstração, para cada forma de declaração, deve haver um mecanismo de parametrização correspondente.
vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que nessa minha linguagem aqui eu não tivesse a possibilidade de declarar parâmetros. Eu vou só botar aqui, só para... Digamos que eu não pudesse fazer isso aqui. Que eu não pudesse declarar os parâmetros aqui. Certo? Aí, que alternativa eu tenho para poder reusar esse código aqui, digamos, né? Para não ter que digitar ele no corpo aqui. Eu teria que acessar diretamente essas variáveis globais aqui, né? É isso? Concorda? Ou seja, esse meu procedimento agora, ele é dependente das declarações de A, B e C que vão estar em algum ponto aí do programa. Entendido isso? Sim. Perfeito. Então, eu vou ter essa dependência. Aí, observe que eu vou reusar esse código aqui no outro programa meu. Aí, se eu copiar somente esse pedacinho do meu programa e levar para lá, eu não vou levar essas dependências, né? E haverá um erro de compilação lá, correto? Correto. Porque eu não vou ter... isso aí não vai estar parametrizado. É como se eu tivesse em vez de ter, para ligar o meu carregador do celular na tomada, né? Em vez de ter o socket, né? Que eu só empurro lá e eu conecto, né? É como se eu tivesse conectado, soldado os fios, né? Eu não consigo levar, porque não está modularizado, né? Então, em qualquer abstração, se eu vou aplicar algum identificador, ou esse identificador vai estar declarado local, ou ele vai ser, em tese, um parâmetro, ou ele está declarado fora do meu procedimento. Eu vou ter essa dependência. Então, aqui eu tenho uma declaração, eu vou ter em algum ponto aqui a declaração de A, B e C, que são declarações de arrays, né? Então, para poder eu remover essa dependência, eu tenho de poder declarar arrays. Então, se o princípio diz, para toda forma de declaração, eu tenho que ter um mecanismo de parametrização correspondente, significa que qualquer nome que eu use aqui, se ele estiver declarado fora do meu procedimento, se esse princípio for obedecido, eu vou poder, então, declarar um parâmetro e remover essa dependência. Aí eu vou poder chegar aqui e vou poder declarar esses parâmetros, e aí eu removi essa dependência, que era uma dependência de algo declarado externamente. E agora, quando eu vou usar aqui, essa dependência está local aqui. E aí, se eu recortar esse procedimento e levar para outro ponto, eu não vou levar essas dependências. Mas se a linguagem não atende integralmente esse princípio, haverá a possibilidade de eu ter identificadores utilizados aqui que eu não vou poder parametrizar, porque eu tenho uma declaração que não tem um mecanismo de parametrização correspondente.
Então, o que é que o princípio diz? Olha, se na tua linguagem tudo aquilo que é declarável pode ser passado como parâmetro, eu posso ter melhor dizendo, um mecanismo de parametrização correspondente, então eu posso remover todas essas dependências aí que porventura possam existir. E aí eu vou ter muito mais modularidade aí no meu código, tá? Então, se eu tenho uma linguagem que eu posso declarar classes, eu devo poder passar classes como parâmetro. Tem um mecanismo correspondente a uma classe. Se eu posso declarar uma função, eu devo poder passar uma função como um parâmetro, né? Se eu posso, e por aí vai. Porque aí eu consigo remover essas dependências. Se eu declaro essa constante, posso declarar um identificador aí que é uma constante. Então eu devo poder passar uma constante como parâmetro. Né? Aí, assim, a gente radicalizar, a gente diz, eu posso declarar um package, como em Java eu tenho um package, tem. Eu declaro, porque package tem nomes, né? Então, em princípio, eu deveria poder passar um package como parâmetro de uma abstração, no caso de um método, por exemplo. Não posso, né? Mas se eu atendesse esse princípio, né, eu deveria fazer isso. Né? Então, há essa preocupação, né, quando se vai projetar uma linguagem, para se atender esse princípio também aí do princípio da correspondência, né? Tudo aquilo que eu posso declarar, eu devo poder passar como parâmetro. Ficou claro isso aí? Esse princípio e a razão, né, por que eu tenho esse princípio, né? Imagino que sim, né? Com isso, então, nós concluímos aqui o capítulo 5, né? O primeiro dos capítulos que a gente trata de abstrações, nesse caso, abstrações procedimentais. Então, isso a gente vai encerrando a gravação.